Dia! Estamos ao vivo! Mais uma live do Momento Mesa Financeira por aqui e o tema de hoje é Mulheres Visíveis. Vamos falar de liberdade, mulheres visíveis. Então não perca essa live, eu vou ter uma super convidada aqui hoje, que eu já vou chamar daqui a pouquinho. Oi, Vini! Bom dia, Vini! Tudo bem? Eu vou só esperar uns minutinhos e a gente já começa a live de hoje. Um tema que eu adoro, que eu gosto muito, e eu vou até falar o porquê. Algumas pessoas já conhecem um pouco mais a minha história, outras não, outras podem estar, né, ter entrado depois. E eu vou falar sobre isso hoje aqui, que é uma das bases, né, para a gente ter equilíbrio na nossa vida. Qual que é o impacto dessa vida equilibrada? Vamos esperar só mais uns minutinhos. Tô só mexendo aqui, daí a gente já... Tô mandando os aviõezinhos aqui para algumas pessoas. Daí eu já chamo a Ingra. Bom dia! A Ingra acabou de chegar aqui. Bom dia, Ingra. Já vou te chamar. Acabei de abrir aqui. Tomando meu cafezinho de sempre. Bom Bom dia! dia! Tudo bem? Seja Tudo e você? bem-vinda. Tudo Obrigada. bem. Seja bem-vinda ao Momento Mesa Financeira. Tema da live de hoje é um tema que eu adoro, Ingra, e eu vou falar depois o porquê. Essa coisa da liberdade, né? E esse tema que tu traz, Mulheres Visíveis, eu achei o máximo. Eu achei muito bacana mesmo. Acho que traduz bem o que a mulher deveria buscar se considerar, né? Buscar, porque tem muitos rótulos que às vezes levam para um lado radical, para um lado mais assim, radical para o trabalho, outro radical para se anular. E eu acho que mulheres visíveis, eu acho que vem trazer esse equilíbrio que as mulheres precisam se conscientizar, né, Ingra? É, é sobre isso mesmo. Bom dia, Mi. Bom dia, povo! O pessoal vai chegando aí, a gente já vai começar aqui a live. Então eu vou repetir aqui, né, a live do Momento Mesa Financeira de hoje. O tema é Mulheres Visíveis. Eu recebo a Ingra Ohana. Nós vamos falar desse assunto que traz o tema liberdade. Liberdade não, desculpa. Liberdade também, mas é o equilíbrio. Entre alguma delas, a liberdade está junto nesse equilíbrio. Muitas mulheres deixam de desfrutar o melhor da vida, né? Acabam ficando ou no radical, que eu estava falando aqui com a Ingra, acabam indo ou para o lado workaholic, né? Aquele trabalho, ou acaba às vezes se acostumando com aquela vida limitada e se anulando de alguma forma. E se acostumam com aquilo. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Mulheres visíveis que buscam equilíbrio entre trabalho, família e liberdade. E meu nome é Tayana, para quem ainda não me conhece, esse é o Momento Mesa Financeira. A Ingra Ohana, ela é mentora de empresários, ela tem uma história muito bacana, vai compartilhar com a gente aqui na live, né, Ingra? E o Momento Mesa Financeira, a Ingra sempre gosta de trazer que a ideia aqui é sempre trazer pessoas de várias áreas, não só da área de finanças, porque muitas áreas impactam nas finanças e, além disso, todo mundo precisa aprender sobre finanças, porque a gente está falando aqui da ferramenta dinheiro, que é essencial, fundamental para a vida de todo mundo. Então, todo mundo precisa, né, começar a buscar conhecimento sobre finanças, sobre como dominar o dinheiro, como multiplicar para alcançar a independência financeira. Isso é fundamental para qualquer pessoa, de acordo com o seu estilo de vida, independente do estilo de vida que tiver, vai ser fundamental essa ferramenta. E aí a gente vai até falar um pouco disso depois.
que tudo que a gente precisa estar bem com aquilo, a gente precisa colocar em ordem. E o dinheiro não é diferente, né? As finanças não é diferente. E a nossa vida também, esse equilíbrio também não é diferente. É colocar isso em ordem também, né, Ingra? Com certeza. Então, Ingra, vou pedir para tu se apresentar. Quem tá na live aí já vai deixando o coraçãozinho, manda aviãozinho para quem você acha que vai se interessar por esse tema, que é sobre a liberdade, sobre trabalho e sobre família, que é o equilíbrio que as mulheres buscam e que é possível. A gente vai compartilhar aqui a nossa história. A Ingra tem muito a compartilhar aqui. E então, uma live super imperdível. Ingra, se apresenta aí para nós. Bom dia, povo! Bom dia, eu me chamo Ingrohana, sou contadora, mãe de dois incríveis, o João e a Alice. Eu costumo dizer que eles foram os maiores aceleradores de resultado, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. E eu vim de Concórdia, hoje eu moro em Florianópolis. Meu escritório hoje é em Concórdia, Santa Catarina, e eu também atuo aqui. Mas a raiz de tudo, quando nasceu, foi lá. E quando nasceu, porque sem falar do eu profissional, a gente geralmente quando pede, né, quem é você? Automaticamente nós lembramos do nosso eu profissional, né? É natural que venha na cabeça o que eu faço, quem sou eu? E automaticamente, em primeiro lugar, venha o eu profissional. E tem muitas mulheres que, quando fazem essa pergunta, meio que se sentem, meu Deus, o que eu vou falar? Porque talvez é dona de casa, mas é uma profissão. Sim. Talvez ela se sentem meio que redimida. E o porquê que eu falo isso? Porque quando eu comecei a observar, a Ingra é uma mãe, mulher, incansável, insaciável. É resultado, mas eu quero resultado em tudo. Não só na minha vida profissional, mas por muito tempo eu era essa pessoa que achava e acreditava que o trabalho era o ponto principal, onde talvez isso dependeria da minha família, né? Atingiria minha família, meu lar, meus negócios, mas era a Ingra profissional que tinha que garantir tudo isso. E eu entendi que, na verdade, o eu é a Ingra mãe, a Ingra filha, a Ingra esposa, a Ingra contadora, a Ingra profissional, a Ingra amiga. E tudo isso traz o nome Mulheres Visíveis, que é o tema do que a gente usou, né? E eu não sei se eu já posso explicar o porquê dos Mulheres Visíveis, mas o eu Ingra é uma junção do meu eu em todos os cenários. Mas isso eu demorei a aprender e buscar o equilíbrio sem que eu me cobrasse tanto. Ingra, muito legal. Você tem dois meninos, né? Eu tenho um casal, um Um menino casal. de 12 anos e uma menina de 9 Ai, anos. que legal. Eu tenho um menino de 12 também e tenho mais um menino de um ano. Eu ia falar 11 meses, ele acabou de fazer um ano já, ia esquecer. Oh, mas Um aninho. era o meu terceiro. Tu quer? Então, eles são realmente os nossos maiores propulsores, assim, né? E de chacoalhar a nossa vida, assim, de parar e às vezes parar para refletir, né? São as maiores bênçãos das nossas vidas, com certeza. Mas eu já vou te falar, já vou te pedir para te falar sobre mulheres visíveis, mas antes eu só queria comentar aqui, né? Porque muitas pessoas confundem, assim, o tema independência da mulher com a mulher workaholic. E eu também já me confundi com isso, porque eu já fui workaholic e eu tive um fato que foi a virada de chave na minha vida, que eu interrompi esse ciclo vicioso da workaholic e também de uma cultura que a sociedade às vezes acaba confundindo e a gente acaba aprendendo errado mesmo e achando que tem que buscar independência e focar no trabalho e a gente acaba vivendo sob muita pressão e a gente começa a ver que aquilo não é legal para nossa vida, aquilo não traz coisas boas, acaba descompensando a nossa vida e realmente não é bacana. Então, eu particularmente, eu era muito workaholic e aí eu tive síndrome de burnout. Aí fui pega de surpresa, que é o nível da estafa mental, assim, no máximo, né? Tu mal consegue respirar, tem crise de ansiedade, não dorme e a tua vida paralisa. E aí tu já vive em estado de choque, assim. E aí foi ali que foi a virada de chave. Eu comecei a avaliar o que está acontecendo, né? E aí comecei a ver que aquilo não estava me fazendo bem. E aí aí eu comecei a perceber o que estava me fazendo mal, o que eu precisava melhorar na minha vida. E tu começa a olhar aquela roda da vida, né? E aí avaliar o que tá ali. Tu começa a ver que um monte de áreas ali tu deixou de lado.
porque tu acabou focando demais. E, infelizmente, a independência da mulher é mal interpretada por isso, por poder, por status, por glamour, por dinheiro, por fama. E não é. A independência da mulher eu aprendi, depois também com essa virada de chave, que a independência da mulher é, na verdade, ela ter segurança, ela se sentir realizada. E o que é realizada para a mulher? Né? Cada mulher vai ter ideais diferentes, vai, aqui a gente não vai rotular também, né? Mas muitas mulheres sabemos que querem sim ter equilíbrio entre trabalho, família e liberdade. Porque a gente também precisa ser mulher, né? A liberdade está ali, né? Ter aquele nosso momento. E infelizmente as pessoas acabam entendendo essa independência com esse lado radical, mais assim, né? Mal interpretado. E até as mulheres que às vezes acabam vivendo uma vida limitada, que acabam se anulando, acabam não buscando a independência delas do lado positivo, que é o que a gente está falando aqui, por achar, não, aquilo ali vai ser, não é legal, aquilo ali é para quem quer só ter glamour, para quem quer ter fama. Não é isso. É realmente você também se priorizar e não se anular, né? E muitas mulheres não saem desse vício, desse ciclo vicioso, né, Ingra? Por quê? Ou porque elas não percebem, que às vezes tu tá no automático, não tá nem percebendo, ou porque às vezes não quer o quê? Sair da zona de conforto. Elas não querem entrar em movimento, querem ficar ali tão acomodada, porque toda mudança gera um desconforto. Aí é mais fácil dizer assim: ah, não, assim tá bom. Ah, não, nem quero. Ah, não é. Aí quando você começa a perceber que você pode desfrutar muito mais da sua vida, e isso priorizando os seus filhos, priorizando a sua família, o seu marido, priorizando o trabalho também, priorizando você. Quando você consegue achar que perceber que consegue fazer isso, a vida é muito melhor. E isso eu pude viver na minha experiência prática, a Ingra também vai compartilhar aqui. E por isso que eu falo, Ingra, que eu adoro esse tema. Porque eu tive que virar essa chave na marra, né? Na dor, né? Com o burnout ali que veio e derrubou, porque a gente fica cega. A gente fica cega para o óbvio. Isso é uma coisa do ser humano. Então a gente às vezes precisa mesmo buscar ajuda, buscar escutar outras pessoas que passaram, que podem compartilhar o que a gente pode melhorar, o que a gente pode evoluir, como que a gente pode viver uma vida melhor. Por isso que eu acho tão bacana trazer aqui a live, a gente trazer, compartilhar nossas experiências, né? Para as pessoas, para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E aqui a gente está falando das mulheres principalmente, né? Então, Ingra, essa é a minha opinião sobre independência e da mulher e o que é mal interpretado pela mulher workaholic realmente acontece. As mulheres precisam parar para avaliar que não é bem assim. Isso é uma má interpretação do mercado. Não é só glamour, não é só fama. Independência, você se sentir segura, segura e realizada. Viver uma vida realizada. E para isso, nem sendo workaholic e nem sendo limitada, né, se tendo uma vida ali que você está acomodadinha, não podendo exercer alguns potenciais que podem te trazer coisas boas, sensações boas, realizações que você acaba não experimentando por estar lá naquela zona de conforto, por não perceber. Então, tem até pessoas que podem achar assim, né? Mas para ser independente, tem que trabalhar, né? E eu não quero pra ter uma vida de trabalho agora, eu quero ter um momento sabático e tudo. Até tu falou ali, né, da dona de casa. E eu falo muito isso, sabe, Ingra? Porque eu acho que a questão de ser independente não é só para quem trabalha. A mulher, ela pode, às vezes, no momento de ter filhos ou no momento sabático, ela pode passar um período ali que ela não queira falar de trabalho, nem, né, se dedicar a isso, e tudo bem. Mas para ela ser independente, ela tem que pensar que ela divide a vida dela com alguém. Se ela divide a vida dela com alguém, aquele alguém também tem que deixar ela fazer parte das finanças. E é assim que ela vai ser independente. Fazer parte, a gente trilhar junto o processo da realização de sonhos, é aprender mesmo a dominar e multiplicar o dinheiro, por mais que ela não esteja trabalhando, ela tem que fazer parte. É isso que vai dar segurança para ela, é isso que vai fazer ela realizar os sonhos dela também, e não só do outro, né? Então, por isso que eu gosto sempre de bater que não é só a questão mesmo de você achar que é só quem trabalha. Não, é uma questão mental, de mentalidade, né? Então, Ingra, fala pra gente, compartilha então, sobre o que é então essas mulheres visíveis, né, que tu aborda aí. Então, olha só, ouvindo tudo que tu fala, eu sempre digo nas aulas, nas reuniões, que todo crescimento é doloroso. Uhum. Ele tem um ônus do crescimento, mas tem um ônus. A gravidez tem um crescimento doloroso, né? A chegada de um filho. Quando você vai na academia, o crescimento dos músculos tem um crescimento
doloroso e faz parte do processo. E quando a gente fala em independência, quando eu escuto liberdade, quando eu escuto independência, às vezes soa, essa palavra já está tão batida, e soa para alguns que você quer ser independente, não depender do marido, não depender do outro. Não, não é sobre isso. No meu ponto de vista, não é sobre isso. A independência, a liberdade se diz muito mais em eu poder ser eu mesma, em eu poder meu talento para fora, em eu poder servir o outro com aquilo que eu sei, faço, tudo aquilo que eu ouvi, vi e senti quando criança, cria-se um talento e também se criam crenças. Então, a partir daí, é construído o que eu vejo como liberdade. E também eu tenho no meu ciclo de mulheres, e isso tudo veio surgindo somatizado, a uma reunião mesmo, a ouvir mulheres, a busca constante. Porque, por exemplo, eu sempre fui empresária, eu sempre fui independente financeiramente. Mas a independência são em vários pilares. Em você poder ir comprar algo sem ter que pedir para alguém, né? A liberdade E quando eu escuto o termo mulheres visíveis, e isso já chegou para uma colega minha, e perguntaram para ela, mas mulher visível não teria que ser workaholic? Porque para ser visível, você tem que ser workaholic? Não. Isso diz muito mais sobre quem ouve a palavra, né, a frase mulheres visíveis, você pode interpretar de uma forma, porque essa é a tua crença de ser visível. A minha crença de mulher visível, na verdade, é ela ser visível para ela mesma. Ela poder ser quem ela é e botar para fora sem medo, sem julgamento. Ela poder ser visível tanto no trabalho, quanto pelos filhos, pelo marido, no lar. Isso é ser visível. Ser visível não é estar exposta aqui na internet, não é ser exposta no Instagram. Também pode ser, mas não é isso, não é o termo, a junção. Não é a regra, né? O mulher visível não é o ser vista, é o estar sendo vista pelos que você ama, pelos que você quer, pelos teus círculos. Por isso que eu falei no início dos cenários. É o eu Ingra mulher, é o eu Ingra esposa, o eu Ingra mãe, o eu Ingra contadora para quem é meu cliente. Eu estou sendo vista, mas eu estou sendo vista pela mulher visível que sou em todos os cenários da minha vida. Eu me sinto segura em servir, eu me sinto segura em falar assim, olha, eu sei muito bem fazer um jantar, eu estou sendo vista. Eu sei muito bem que quando meus filhos acordam, foi uma opção. O meu escritório é lá em Concórdia, Santa Catarina. Eu estou às 7 horas, a minha equipe está lá, eu coordeno mais de 10 pessoas, mas eu optei em vir morar para Florianópolis para poder ser visível para os meus filhos, porque aqui eu estou perto deles. Então, o termo mulher visível não tem nada de ligação com o workaholic em meu Deus, agora então para ser vista eu preciso comer, dormir e respirar trabalho. Não, obviamente vai ter dias. Hoje eu não sou mais workaholic. Uma vez eu esperava todo mundo dormir, apagava a luzinha, pegava meu ia trabalhar, porque eu tinha que produzir, porque na minha cabeça a mulher independente, a liberdade, para mim ser boa em tudo, eu tinha que o quê? Eu tinha que trabalhar muito, mas eu também tinha que ser ótima mulher, eu também tinha que ser ótima filha, eu também tinha... E eu me preocupava muito mais com os outros do que aquilo que representava para mim mesma. Sim. Então, mulher visível é o que eu sou para mim. Eu estou sendo visível no meu ponto de vista. De repente, o teu ponto de vista, vocês que estão nos ouvindo, é o ser visível, é o sim, botar cara, fazer acontecer. E tá tudo bem. Esse é o teu ponto de vista, né? Mas o teu eu criei o sentido do mulher visível é porque eu vejo sim que existem muitas mulheres que se escondem com talentos assim, cara, de repente o teu talento é se comunicar, de repente o teu talento é curar, de repente o teu talento é gerir as finanças do teu lar. O meu marido só trabalha hoje. Ok, mas o que você tem feito com essa renda que entrou na sua família? Porque é dos dois, é de ambos. E aí, qual tem sido a tua função dentro dessas finanças do lar? Talvez ir no mercado e fazer compras mais assertivas? Não sei. De repente, criar uma planilha para o teu marido, porque você é a que entende mais de finanças. Então, assim, tudo isso engloba o mulher visível. É eu estar conectada com a essência e podendo fazer aquilo que eu quero fazer. Ser visível e servir com aquilo que eu vim para esse mundo, com o propósito que eu tenho no meu coração. E cada uma vai sentir de uma forma. Isso mesmo, a Carol colocou ali, ser visível é ir além. Sim. Ser visível é ir além do
É normal. viver Assim. o seu potencial, né? Desfrutar do melhor, né? Não se limitar. Gosto muito de falar assim, é não se limitar. As pessoas se limitam, né? E não percebem que podem ir além. Perfeito, é sobre isso. Esse é o termo do Mulher Visível. Sim, eu ainda trabalho muito, mas hoje eu paro, eu respiro, eu vivo. Então, esse é o equilíbrio, né? O equilíbrio. E eu tive, e assim, até bom comentar como que virou essa chave, né? Como virou essa chave? Tá, e aí, muitas mulheres são workaholic ou então não, estão muito paradas e querem entrar em movimento. O termo, quando eu comecei a usar e entender isso, pai, foi simplesmente porque eu estava numa aula, numa reunião entre mulheres e eu sempre fui muito workaholic porque eu vi muito, eu fui criada para ser. Então era natural que eu fosse. E naquele desenrolar da minha vida, eu comecei a olhar para a equipe do lar, e é assim que a gente fala hoje, como uma empresa. E eu estava naquela reunião e falaram exatamente isso. Ei, você que sempre trabalha, que lida com empresários, com empresas e tal, se essa é a tua linguagem, comece a olhar para o teu lar como um negócio. É o Uhum. teu. Então, como você tem uma reunião com a tua equipe no escritório, tem uma reunião com o teu lar, com a equipe do lar. Como você tem que ter lucro na tua empresa, você também tem que obter lucro no teu lar. E aí virou uma chave tremenda em mim, porque falaram a minha linguagem. E Uhum. isso eu traduzi para o meu lar. Hoje eu digo, os meus filhos inclusive brincam de quem que vai ser o funcionário do mês. No meu lar a gente tem essa condução. Nós temos, cada um tem sua tarefa, cada um tem as suas funções. Eu aprendi a delegar e soltar aqui dentro do meu lar também. Então eu comecei a olhar para minha casa como uma empresa fora do meu negócio principal. E aí tudo fluiu. E aí veio Mulher Visível, que nós precisamos estar presentes e nos sentir em movimento em todos os nossos cenários. Muito legal. E assim, é legal também que tu falou visíveis pra gente, porque muitas vezes a mulher faz o quê, né? A mulher, ela tem isso a mais, né? De abraçar tudo, né? E às vezes ela abraça tudo, mas não olha pra ela, né? E aí é que tá. Ela também tem que olhar pra ela também ver o potencial dela, não só dos outros, né? A questão da família que tu falou também é meio que conceitos que a gente aprende, né? Ah, a empresa, a grande empresa é só a empresa que tu trabalha lá profissionalmente, mas o teu lar também é uma empresa. E aí tem uma frase que fala, né? A maior empresa da tua vida, a maior empresa que tu tens é a tua vida. E a tua vida engloba tudo isso. Não é só o teu negócio profissional. É a tua vida também, a tua família, que também é um outro negócio. Porque tu tens que administrar, tu tens que cultivar, tu tens que fomentar. Tudo isso, né? Tu tens que Tem um ter ações. Tem um detalhe, Thay, que é muito importante. Por exemplo, hoje, se o nosso negócio, o nosso negócio financeiro, a nossa empresa não der certo, termina em. O que acontece de maior? A nossa empresa vai fechar, você vai pensar em um novo negócio, você vai para um CLT, você vai para qualquer coisa. Dinheiro, existem formas inúmeras de fazer dinheiro. Agora, a nossa empresa, equipe do lar, a nossa empresa, eu, mãe, eu, filha, eu, esposa, não. A partir do momento que se quebra, é muito mais difícil reconstruir. Não existe, faliu a minha família, agora vou construir. Não, existe, é diferente. Então, a importância de nós, que somos workaholics, olhar, não, tá, minha empresa, dinheiro, sim, a nossa família aqui precisa disso, se comunica, somos um só. Mas a importância de que isso aqui é a base. Se eu não me sentir dentro dessa base, numa firme, construída em terra sólida e não em areia movediça, uma hora ou outra, a minha empresa, que eu acredito ser a fonte de tudo para minha família, pode ser atingida e é consequência. E é muito melhor que a gente tenha um lar, uma equipe do lar pautado em foco principal do que, claro, o nosso negócio. Porque o nosso negócio, óbvio que é importante, óbvio que, meu Deus, Sim. né? Eu tenho a minha empresa como um coração fora do corpo. Mas, ao mesmo tempo, se um dia ela me faltar, eu sofrerei muito menos do que se a minha família faltar. Então eu tive que entender isso para poder equilibrar e entender que a energia velha Índia fez o que pôde fazer dentro do conhecimento, da consciência que ela tinha. Hoje eu sou outra. E daqui uns dias, daqui um mês, dois, eu serei outra e tá tudo bem. Não, Né?
E para tu conseguir viabilizar esse equilíbrio, tu também tem aí uma jornada de processos, né, que te traz muito de como fazer, né, otimizar o teu trabalho, porque é um jogo, o tempo é um recurso limitado, né? A gente não faz o tempo ele ficar infinito, ele é limitado. Então tu tens que administrar, assim como o dinheiro é limitado, a gente tem que administrar. E aí, para tu administrar e fazer realmente esse equilíbrio acontecer, tu tens que otimizar. E aí entra a questão das soluções que tu traz, né? Para otimizar a questão do trabalho, de como administrar uma equipe, de como aquilo ali realmente ser muito mais eficiente para tu poder concretizar esse equilíbrio entre trabalho, entre família, entre a liberdade. Isso também é muito importante as pessoas saberem que por trás disso também tem muito conhecimento que a gente coloca em prática para fazer a coisa acontecer, né? Tem muita estratégia, é que nem planejamento financeiro. Muita gente acha que é só economizar. Ah, não é, tem estratégias. Então, aqui por trás de tudo isso tem muitas estratégias que a gente faz para viabilizar isso que a gente quer, que é esse equilíbrio, que é realmente ter uma vida financeira saudável, próspera. Essa coisa do 880, né? Então, assim, o que é a mulher de sucesso, né? O que é a mulher que conquistou a liberdade, né? Voltando àquela ideia que a gente falou que tem muita má interpretação sobre isso, que traz a ideia ali da mulher workaholic, ou que só está em busca de fama, glamour, que é só dinheiro, e não é isso. E até sobre isso tem uma frase que fala, que uma autora que agora esqueci o nome dela, que ela fala que o egoísmo e o individualismo enfraquece qualquer tipo de missão. Então, quando tu pensa nisso, da mesma forma quando eu falo independência financeira, quando você pensa na independência financeira, a mulher que é casada, que tem uma família, que tem aquele equilíbrio, pensa no jeito errado de se interpretar, ela tá levando para um lado individualista, ela vai enfraquecer aquela missão dela lá na família também. Isso não diz é muito dessa forma, né? Do que sobre o termo independência financeira. Você treina isso, é isso que tu faz, né, Thay? Uhum. Mas a independência financeira, eu não posso me sobressair ao meu marido. Não é sobre isso. Não é competir, é só fazer parte. A mulher precisa mudar essa mentalidade e fazer parte. E aí, assim, mas ele é que faz os pagamentos. Ok, ele pode fazer. Ah, não precisa os dois, vão fazer o pagamento junto? Não faz sentido. Ah, a gente vai dividir, quem que vai fazer? Mas você precisa fazer parte, precisa saber quanto ganha, quanto gasta, tá nesse processo. Quais são os sonhos que a gente vai realizar? Qual é o nosso sonho, né? Para você fazer parte. Eu até brinco que às vezes assim, tu faz uma jornada de uma maratona, sabe? De 42 quilômetros ali. Coloca duas pessoas, né? Uma pessoa que vai fazer toda aquela maratona, ela vai suar, ela vai pingar, ela vai tomar água no meio do caminho, ela vai ter vontade de desistir, mas ela vai continuar, ela vai chegar lá. Quando ela pegar aquele troféu que ela conseguiu completar, não tem preço. É uma vibração única. É uma vibração de quando a gente realiza. Agora, tu pega uma pessoa, bota lá na entrada, joga ela lá pro troféu e pega o troféu. Entendo. Qual é a vibração que essa pessoa vai ter? E muitas pessoas abrem mão desse processo. E o processo é gostoso porque ele faz a gente ter essa vibração lá na frente. Então, por isso que eu falo tanto das mulheres fazerem parte. Por que muitas mulheres são dependentes, né? Vivem uma vida insatisfeita mesmo, insegura, porque não fazem parte. E também não realizam, não são realizadas, porque elas não fazem parte desse processo para realizar. Então, as mulheres precisam fazer parte. Muitas vezes é cultura, muitas vezes é o que elas se submetem, mas muitas vezes é mentalidade que elas acham que não é para elas, entende? E assim, é sobre isso. E quando você fala, eu tô ouvindo, o que essa mulher quer ser? Vista. Ela quer ser vista dentro do seu lar. Porque a mulher que, por exemplo, vamos pegar esse exemplo, a mulher que tem um marido que é o provedor. E tá tudo bem, né? O marido é o provedor, ela tá dentro de casa, ela tá gerindo. Cara, eu sempre digo, assim, ó, a mulher que está 100% dentro de casa, ela também tem uma empresa. Ela tem que gerir o estoque, que é o quê? As compras. Tá faltando arroz? Tá faltando isso. Ela tem, a mulher que fica muito dentro do lar, ela tem todas as habilidades para gerir uma empresa. Principalmente quem é mãe. Né? E quando eu escuto você falar, me vem assim, cara, você tem que fazer, você se sente para trás, você não tem a sensação do sucesso, a sensação do processo. Por quê? Tá? É natural. Todos nós, seja uma pessoa mais tímida, seja a pessoa menos, todos nós queremos
ser vistos. Uhum. Todos nós. E de repente o teu querer ser visto é que a tua família te veja como um potencial. De repente, estar aqui na internet tendo coragem para falar sobre um assunto. De repente, o ser visto é que o teu marido entenda que você está em casa cuidando do lar para que ele trabalhe de uma forma mais tranquila. Cada uma tem a sua dor, cada uma tem a sua forma. E quando eu te escutei, me remeteu assim, eu até quero fazer um post sobre isso, me remeteu uma lembrança lá do passado, que com 18 anos eu não entendia, eu não interpretava isso que o meu pai estava querendo fazer. Meus pais são separados, então eu fiz 18 anos, desde os 15 a gente guardava um valor, meu pai tirava da minha pensão alimentícia um valor para comprar uma moto para mim aos 18 anos, porque eu com 16 comecei a faculdade. E o meu pai disse assim, com 18 anos, beleza. Cheguei dentro do... Quando eu fiz 18 cravado, meu pai mandou uma foto da minha moto, que tava lá zerinho na loja dele. Uhum. E ele falou assim, só vir buscar. E eu falei, pai, mas eu não tenho carteira. E eu ganhava R$ 525 na época. Eu falei assim, pai, eu não tenho carteira, vamos fazer assim. Você me paga e eu te pago um pouquinho por mês. Ele disse, negativo. Ele disse assim, ó, não tem pressa, a moto tá aqui. A hora que você tiver a tua carteira, você pode vir buscar a tua moto. Jamais. E a frase que ele falou foi essa, tá? Eu lembro, porque na época eu fiquei com uma raiva. Porque ele tinha dinheiro para me dar a CNH e antecipar o meu desejo de pegar a minha moto e ser independente. Mas o que ele fez? Ele falou: se vira, minha filha, jamais eu vou tirar o gostinho do sucesso quando você pôr a mão na tua carteira, na tua CNH e você ter conquistado. Eu não entendi nada, fiquei puta cara, né? Mas muito bem que eu fiz em 6 vezes de 247, se eu não me engano, era metade do meu salário. Eu paguei. E quando eu terminei de pagar, eu já estava com a CNH na mão, mas quando eu terminei de pagar, que deu tudo certo e eu tinha conquistado, me marcou muito, porque foi algo de valor, um desejo que eu tinha muito ardente no meu coração e que eu conquistei pela primeira vez. Então, aquela sensação do eu ter conquistado com as minhas pernas é o que eu vejo como mulher visível. Eu consegui. Eu fui vista por mim, porque nem eu me via capaz de conquistar. Então é sobre isso, sabe, Thay? Capaz, tu falou uma palavra bem legal, capaz. E falando disso que tu deu o exemplo da tua conquista, eu até fiz uma entrevista com meu filho de 12 anos, não sei se chegou a ver. Não. Que eu faço muito ensino finanças para ele desde pequenininho. E aí ele já realizou vários sonhos pequenos. Assim, agora que ele comprou um PC Game, que foi um sonho maior, que demandou, né, mais tempo, um valor maior e tal. E eu falo muito para ele, assim, sente o gosto da realização. E o que tu falou, tu nunca esqueceu disso. Eu tenho certeza que quando a gente realiza mesmo, a gente sente, isso dá um prazer e marca positivamente na nossa alma. E é isso é sobre isso que a gente está falando, né? De desfrutar das melhores coisas da vida, de sentir, de fazer parte, para realmente sentir essa realização. Eu falo muito da mulher se sentir segura, porque a mulher precisa de segurança. É uma das procuras da mulher. E realizada, porque muitas mulheres não são realizadas e nem seguras. Elas abrem mão da realização por delegar e da segurança por não fazer parte também, de não buscar aprender porque achar que não é para elas. Então são duas coisas que eu bato muito que a mulher não pode abrir mão. E essa coisa de realmente de você se sentir realizada não tem preço. São coisas que a gente que faz parte da vida. Porque aqui, ó, eu falo muito dinheiro, nunca é demais, não é ruim, não faz mal para ninguém. A gente tem que eliminar essas crenças. Mas por que às vezes uma pessoa que realmente tem um nível de dinheiro muito alto, mas ela não é realizada e ela começa a entrar em depressão, como a gente sabe que acontece? Não é o dinheiro o culpado. O culpado é como ela lida, a relação. Por quê? Porque ela não faz o processo de planejar, de sonhar. Tá tudo muito fácil. Ela não tem ânimo para conquistar, porque está ali. Então, a gente tem que ensinar a ter essa relação com o dinheiro, que é uma forma de recompensa. O dinheiro ele é a ferramenta, ele não é o fim. Quando tu encara ele como meio, tu começa a se tornar realizado. E é isso que faz a gente viver, suspirar, viver bem, não entrar numa depressão, né? Ter ânimo na vida. E é isso que as pessoas precisam parar para perceber, essa diferença. Então, o jeito certo, se a gente for parar para pensar, né, da mulher conquistar essa liberdade, é ela colocar a vida em ordem. Ela pensar que a ordem é necessária e a ordem é equilibrar as coisas que ela tem na vida, que são importantes para ela. Então, trabalho,
família e liberdade. Não abrir mão, não sacrifica algo por achar que não é para ti, ou que é 8 ou 80, ou que você está na zona de conforto. Entra em movimento, como a Chay fala muito, né, Ingra? A Chay traz muito isso e eu acho perfeito. Entra em movimento. Entrar em movimento é bom. Sai dessa zona de conforto. Dá esse primeiro passo que depois vai ser mais fácil. Começa. Começando, depois o resto vai. É só sair daquela zona, que teu caminho já muda de direção, né? Então, o jeito errado é viver em desordem. Tudo desequilibrado, tu não focando nas coisas que fazem bem, não desfrutar das melhores coisas da vida. Então, é muito importante ter essa consciência. A ordem, eu falo aqui até que eu trago muito nas finanças, né? Você precisa dominar o seu dinheiro, ter o controle. Imagina tu vai lá, começa a gastar o cartão de crédito sem organização nenhuma, sem ordem nenhuma, aquela fatura chega e tu não tem dinheiro para pegar. Aquilo vai gerar muita pressão, é inevitável. Você está buscando pressão para sua vida. Isso não faz bem, ninguém quer. Isso gera mal, gera coisas ruins para a saúde, gera divórcio, gera problemas financeiros, geram muitas coisas ruins. Então, pensa que a ordem é necessária. A gente precisa de ordem na vida. É realmente organizar, é equilibrar, colocar as coisas em equilíbrio para viver bem. Então, Ingra, eu vou te perguntar, né? Quais são os maiores erros que tu achas, assim, que tá com a tua trajetória, com tudo que tu compartilha aí, né, com o teu trabalho, que as mulheres mais erram na hora de buscar esse equilíbrio entre trabalho, família e liberdade? Na verdade, eu falo por experiência. O equilíbrio a gente busca, imagina ele como uma utopia, né? Aí eu vou buscar o equilíbrio. E aí a gente somatiza tudo. Eu vou buscar o equilíbrio, mas tudo ao mesmo tempo. Não prioriza, não tem uma organização. Ah, não, hoje eu vou fazer isso na minha casa. Hoje eu vou cuidar de mim. Hoje eu vou... E, na verdade, a gente quer ser bom em tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então, equilíbrio, e eu vejo que o maior erro um deles é isso, é a somatizar. Não parar, organizar, se colocar. Hoje a minha agenda é colorida, né? Então, assim, eu tenho a cor da agenda do casal, a agenda com os filhos, meus compromissos profissionais, os meus compromissos comigo mesma, o tempo para mim, né? O nome da minha agenda e ela tá lá em vermelho, para que eu veja que eu tenho que ter um tempo para mim. Então, a partir do momento que tu começa a inserir, é isso. Agora, um dos erros para resumir, a comparação, né? A gente quer buscar, nós queremos buscar o equilíbrio, ser uma mulher visível em todos os cenários, mas nós comparamos e isso nos trava. Ou seja, não, é melhor eu ficar aqui onde é gostosinho do que eu me colocar numa dor do crescimento, num crescimento doloroso. Eu não conheço, eu desconheço o que eu vou encontrar ali na frente. Então eu prefiro ficar aqui onde eu tô, que pelo menos eu sei onde eu estou. Então esse é um dos erros. O segundo, dar conta de tudo e no fim não fazer nada. Né? Não sim, equilibrar. Não tirar um tempo para si mesma, para se conectar, para silenciar a mente. Tipo, eu não quero ouvir hoje, eu não quero ouvir marido pedir uma ajuda. Pedir ajuda é um dos quartos. Eu digo assim, faz parte dos erros. O fato de você ter uma rede de apoio, de repente, eu quero ficar sozinha, mas tu não tem coragem de falar, ei, amor, eu preciso só de um tempo, 1 hora, para ficar no meu eu aqui. Tu tem como dar conta das crianças? Ou se você não tem marido, como eu, né? Eu me separei do meu primeiro casamento. Hoje eu tenho um segundo marido, mas por um tempo eu não tive. Então, o que eu faço? Eu tenho 2 crianças, rede de apoio, família, mãe. Então, o fato de nós mulheres pedir ajuda também é muito difícil, porque nós queremos dar conta. Eu não posso demonstrar fraqueza, vulnerabilidade, precisar do outro. Então, eu falo por mim. Eu era essa mulher que eu não queria pedir ajuda, eu queria dar conta, eu precisava ser a que dava conta. Meus pais me olhavam como, a Ingra sempre consegue. Tanto que numa fase da vida, pensava, não, eles amam muito mais minha irmã do que eu. Por quê? Porque a minha irmã, eles não, isso, aquilo. Não, não é, porque o meu perfil era aqui. É daqui até ali, eu não preciso, eu dou conta. E não, eu precisava daquela ajuda, mas eu queria que os outros vissem. Eu esperava que os outros enxergassem, ao invés de simplesmente eu falar, ei, tô aqui, preciso de ajuda. Então eu vejo como isso, sabe, Thay? Não, isso que tu falou é muito legal, porque isso é uma coisa muito certa. As pessoas que são muito fortes, que querem parecer, que na verdade todo mundo tem as fragilidades, as vulnerabilidades, né? Mas a gente também, culturalmente, né, parece que cresce, tem que ser forte, não pode mostrar erros, né? E isso a gente vem mudando muito hoje em dia com os nossos filhos, né? A gente já ensina diferente. Mas
lá de trás vinha muito isso, muito forte. Então, a gente quer parecer forte. E só que quando a gente quer parecer forte, a gente não dá abertura para o outro ajudar a gente. Então, a gente tem que sim mostrar as nossas vulnerabilidades. É só assim que o outro vai chegar. Senão, não vai chegar. Aí você vai achar, ai, ninguém me ajuda, mas você não permite. Então, Exato. você tem que se permitir, tem que mostrar as vulnerabilidades. E a rede de apoio é essencial. E como eu te falei, eu tenho um pequeno de 1 ano. Uma vez, tinha várias pessoas me falando ali, né? Que ele estava menorzinho ainda, e eu comecei a já voltar para fazer aqui meu trabalho e tal, de ajudar as pessoas aí com conteúdos na internet. E aí o pessoal, mas como tu dá conta? Eu falei, gente, é rede de apoio. É rede de apoio, realmente tu precisa de rede de apoio. Isso é uma coisa, não tem mágica, né? Então as pessoas precisam realmente, não, eu preciso pedir, eu posso pedir uma ajuda. E ok, tudo bem, não tem problema, né? Às vezes vai contar com a babá, né? Eu também tenho, mas assim, não tenho todo dia, eu tenho em alguns momentos. Eu tenho também a rede de apoio, às vezes minha mãe, às vezes as sogras, e assim, tá tudo bem, né? E as pessoas precisam parar, porque por que que eu faço isso? Porque eu quero viver em equilíbrio. Para mim é importante o meu profissional também. Eu gosto do que eu faço. Para mim é um propósito que eu descobri lá no burnout, como eu te falei. E só isso só vai ser possível se eu colocar tudo em equilíbrio. E aí então eu foco nisso, eu foco na minha vida com os filhos, eu foco na minha dedicação com eles, de ir para o parquinho, de fazer atividades em casa, de buscar na escola, levar para a escola, buscar no futebol mais velho, mas também de ter um tempo com meu marido, de a gente tomar um vinho, de ver um filme, de ver um seriado, de também ter o meu momento de parar, sentar e tomar um café sozinha, que eu adoro. Café me persegue. É o meu vício. E daí, eu preciso. Até quando o Luca era bem bebezinho, muita gente falava assim: para. Quando ele dormir, tu para dormir. Gente, eu falei: não. Quando ele dorme, eu paro, eu faço um cappuccino, eu sento, eu curto aquele momento, é o que me faz bem. E tudo bem, né? Então, assim, eu acho que é isso. É esse equilíbrio é que faz a gente entrar em sintonia e estar visível pra gente, como tu fala, né? Então, muito legal isso, Ingra. Se a gente for parar, então, para trazer aí, para encerrar nossa live, trazer o passo a passo aí, né, da mulher visível. Eu trouxe muito essa questão de desfrutar o melhor da vida. As mulheres precisam parar para querer desfrutar o melhor da vida, não viver no comodismo, se limitarem ou por não perceber, não parar e olhar do que elas podem mais, não aceitar só aquilo, ou também às vezes por medo da zona de conforto. Então comece, né, de sair da zona de conforto, comece, que começando tudo fica mais fácil. Entre em movimentos, fale com outras pessoas. Círculo de amizades é tão importante, né, Ingrid? A gente sabe que o meio que você vive, o meio das 5 pessoas que você mais convive, é o que vai te tornar a pessoa que você é. Então, você também tem que buscar pessoas que te ajudem a ter outros olhares, né? Não ficar fechada naquilo ali, porque não vai te ajudar a sair daquela zona de conforto. Colocar as coisas em ordem, outro passo muito importante. Em desordem, você vai viver sob pressão. Aprender a tomar decisões. As mulheres precisam, como aprender a dominar as finanças, elas precisam tomar decisões. Que é isso? Aprender sobre isso, buscar isso e ajudar nesse processo junto com a pessoa que ela divide a vida. Ela divide o bem mais precioso dela, que é dividir a vida. Por que ela não vai fazer parte? Ela não pode aceitar dessa forma, né? E fazer parte das suas finanças, então, é muito importante. E aí a Ingrid trouxe também os erros que as mulheres cometem muito, que é o efeito comparação, e isso realmente paralisa. Então, cuide o efeito comparação para você não se paralisar, né? Dar conta de tudo e não fazer nada, foi isso que a Ingra falou, né, Ingra? Então, esteja aberta a mostrar as suas vulnerabilidades e realmente, né, pedir apoio quando precisar. Eu só comecei a me expor mais, porque eu era mais tímida, mas eu comecei a me expor mais, comecei a avançar no meu potencial, poder fazer aquilo que eu gosto, até fazer o que a gente gosta. Quando tu tem uma coisa que te paralisa, tu não faz aquilo que tu quer, tu não consegue. Eu consegui avançar nisso, explorar mais o meu potencial, de viver mais realizada, quando eu comecei a aceitar as minhas vulnerabilidades. Saber que eu posso errar, saber que eu posso gaguejar, eu posso errar uma palavra, eu posso não ser tão boa numa palestra naquele momento, posso ser melhor na próxima, posso não ter estado num bom dia e tudo bem. Tu começa a aceitar e começa a se arriscar mais.
E isso é muito importante, porque as pessoas vivem num mundo perfeito, tudo tem que ser perfeito. E assim, Tenho certeza que todo mundo já passou por uma experiência ruim, até quem hoje está no topo, né? Que é as pessoas mais cotadas para isso, para aquilo, também já passaram. como diz Joel J, o sucesso é treinável. Tudo, É, tudo que é habilidades são treináveis. Ah, eu não sou comunicativa. Então, se exponha à comunicação. Ah, eu não sou comunicativa. Será? Né? uhum, Tudo é treinável. Tudo é as habilidades que nós podemos acessar se nós arriscar. Sair da é, zona de conforto. Tentar. legal. A diferença entre é e está, né? Ah, eu não sou. Não, você não está preparada ainda. Você não está isso ou aquilo, mas você pode estar. É um processo. Tudo tem um processo, né? Então, Ingra, adorei a nossa live, nosso bate-papo, né? Eu sei que tu tens ajudado muitas mulheres empresárias aí, porque as mulheres empresárias eles acabam focando muito, né, na empresa, e aí esquecem de achar que podem, não é nem esquecem, não sabem que podem encontrar esse equilíbrio através de processos que tu traz, né, que viabilizam isso de forma mais eficiente, para daí sim ter tempo para equilibrar isso que a gente falou, família, trabalho e liberdade. Eu, através das minhas mentorias, também trago muito isso para as minhas clientes, né? O quanto é importante elas pensarem nos sonhos delas, porque muitas vezes elas vivem uma vida que não é equilibrada porque elas estão vivendo só o sonho do outro, ou não estão olhando para elas, ou estão vivendo no automático. O que mais acontece? As pessoas acabam se endividando, sabe? A maior causa é viver no automático. Elas não percebem, elas estão ali no automático, elas não param para pensar, não param para avaliar, porque não tem conhecimento, né? A educação financeira é muito ruim, principalmente no Brasil, somos os países mais atrasados, defasados com isso. Inclusive, a gente vai começar a treinar os professores do ensino médio. E a partir de novembro, junto com a UFES, que eu até vou ter um módulo Legal. que eu vou ensiná-los, e a gente vai capacitá-los para começar a trazer essa bagagem lá na escola, que é fundamental. Vão ser adultos mais próximos, mais confiantes, mais conscientes nas decisões financeiras. Isso é muito importante. Perfeito. E é isso que eu agradeço. Muito obrigada mais uma vez pela participação de hoje. E até a próxima. Quando quiser fazer outra live, eu estou à disposição, porque eu adorei o nosso bate-papo. Pessoal que estava aqui, muito obrigada. Compartilha com mais pessoas, com mais mulheres aí que precisam ter consciência, conscientizar mesmo que elas podem viver em equilíbrio e ter uma vida com mais potencial, mais realizadas, mais felizes. Obrigada, Tatá, por tudo, pela oportunidade e pelas pessoas que estão aqui e que nos escutaram. Ótima semana a todos e para você também. Sempre que precisar, pode me chamar. Tá bom? Um beijão. Beijo. Tchau. Até. Tchau.